alegria nós podermos estar aqui, meditando na palavra do Senhor. Mas faltou a gente falar dos nossos visitantes. Quem está nos visitando aqui, por gentileza, fica de pé os visitantes, que a gente quer te dar um abraço, quer, louvar a Deus por sua vida. Amém, Deus te abençoe. Alguém vai aí te dar um abraço, vai te dar um abraço. Obrigado por vocês estarem aqui. Nossa, é bênção do Senhor. Muito obrigado, Deus te abençoe. Amém, ali, ó. Obrigado, glória a Deus. Que bom nós podermos nos alegrarmos no Senhor e termos sempre algo novo a contar, como testemunho da Mônica. Que bênção. E hoje nós estamos encerrando a nossa série de julho, e a série de julho é muito importante, que é Corra para Vencer. E nesse tema, é um tema assim muito difundido, a verdade é essa. E como geralmente temas difundidos são óbvios, ninguém corre para não vencer alguma coisa, todo mundo corre para vencer. Mas a verdade é que, nós estávamos até falando um pouco antes, que tudo aquilo que é óbvio é uma pegadinha, porque a gente acha que sabe, e quando acha que sabe, a gente baixa a guarda e não se prepara. O óbvio é o maior inimigo do ser humano. Tem até um livro de Jay Duncan, Quase o Óbvio Me Matou. E é a verdade. Quantas pessoas perdem sonhos, perdem conquistas porque subestimaram o óbvio. O óbvio é aquela coisa em que a gente tem certeza que é daquele jeito, mas nunca se aprofundou para entender realmente se era daquele jeito. Por isso a importância de conceitos, a importância de entender, determinadas coisas que às vezes a gente diz: ah, não, mas eu já sabia. Nem tudo a gente sabe, é que nem a cultura. Tem uma história que roda pelo dito popular, que é de uma família em que tinha um peixe especial. E nesse peixe especial, toda vez que comprava-se um peixe, se cortava a cabeça e a cauda do peixe. E nunca ninguém entendia porque o peixe era especial por se cortar a cabeça e a cauda do peixe. Aí alguém curioso perguntou: mas por que vocês cortam a cabeça e a cauda do peixe? Não dá para colocar tudo junto? Não, isso é uma receita de família. E assim, aquilo ficou intrigando, mas foram perguntar. Aí foi perguntar para a mãe, que foi perguntar para a avó, que foi perguntar para a bisavó, e a bisavó respondeu: não, é que a gente era muito pobre, a panela era pequena, então para o peixe caber dentro a gente tinha que cortar a cabeça e a cauda. E tem gente que repete a mesma coisa até hoje, né? Tendo um prato largo, uma bacia larga, uma panela larga, corta a cabeça e a cauda, porque não há mais necessidade, mas acha que é um costume que faz parte da família. E quantas coisas em relação ao vencer parece óbvio, mas não são tão óbvias assim. O tema e subtema de hoje é Jesus que nos faz vencer, ou vencedor. Não existe vitória sem Deus. Podemos achar que estamos ganhando, podemos achar que estamos sendo vitoriosos, que estamos avançando, mas sem Deus não há paz, e sem paz não há alegria, e sem alegria não há continuidade. E talvez esse seja o maior problema nosso, a inconstância. A inconstância é o que mais derruba depois do óbvio, porque a gente sabe que tem que fazer determinada coisa e não faz. A gente sabe que tem que se manter em Deus e muitas vezes a gente não faz e não se mantém. E aí, se você pegar o versículo de 1 Coríntios, capítulo 9, verso 27, diz assim, 1 Coríntios 9, 27, mas esmurro o meu corpo, é Paulo falando, mas esmurro o meu corpo, ou seja, eu disciplino o meu corpo, porque sem disciplina não há mudança, sem disciplina não há continuidade, sem disciplina não há algo a ser alcançado, porque não há como você querer vencer algo sem renúncia. Talvez esse seja o maior desafio de quem está tentando conquistar alguma coisa, é que não há como conquistar sem renunciar a algo. Temos que abrir mão de algumas coisas. E Paulo aqui, ele mostra de uma forma esportiva que todo atleta ele se prepara para algo, e nesse preparo ele tem muitos desafios, e um dos desafios dele é a disciplina, e o segundo desafio dele é a renúncia. Ele não pode continuar da mesma forma. Por isso que não tem como a gente vencer sem Jesus.
Pode aparentar que estamos ganhando, pode aparentar que estamos vencendo, pode aparentar que estamos evoluindo, mas no final a árvore é conhecida pelo seu fruto. Goiaba não nasce em mangueira, uvas não nascem em goiabeira. Não podemos dizer, não, isso aqui está acontecendo porque é fulano, é não sei o que, não sei o que. O fruto cai, como há o ditado que diz, sempre próximo à árvore. As consequências das nossas conquistas, boas ou mais, são resultado daquilo que fazemos para conquistar ou não conquistar. E a maioria de nós é especialista em se sabotar. Talvez nos gabinetes pastorais, nos círculos de psicólogos e psiquiatras, o maior desafio seja lidar com as pessoas que são autossabotadores, sabotam a si mesmo. E uma das maiores formas de se autossabotar é ser inconstante. E eu falo bastante sobre inconstância porque quando a gente começa a escutar sobre atletas de alta performance, Michael Jordan, quando a gente começa a encontrar esses atletas e ouvir o que eles estão falando, você começa a ver que a vida deles não foi fácil. A vida deles é uma vida em que a luta, a choro, a cãibra, dietas, e essas dietas não são simples. Quanta renúncia, quanto preparo. A gente tem o Guilherme aqui, que é preparador físico, e ele entende bem sobre o que é um preparo físico. Que a primeira coisa que tem que acontecer é a pessoa estar consciente que ela tem que mudar. Ela não pode continuar da mesma forma. E aquilo, muitas vezes, para nós é óbvio. A gente vê a Flávia, bailarina, que tem que fazer um monte de coisa, e eles nadam, e um monte de coisa para poder chegar àquela performance, aquele resultado que se quer. E chegar no resultado que se quer não é algo tão simples, porque mexe com o nosso interior, mexe com a nossa mente. Por isso que todo atleta tem um psicólogo, todo atleta tem alguém ali para orientar a parte emocional dele. Até no xadrez tem que ter um preparo emocional, porque às vezes um atleta de 3.000 e pouco, ele erra coisas bobas por questões emocionais. Hoje o maior enxadrista do mundo é Magnus Carlsen, o norueguês, e ele já fez jogadas maravilhosas, já perdeu coisas absurdas. Como é que ele perdeu isso? Porque às vezes a mente, ela está no óbvio, e quando está no óbvio, baixa-se as guardas. E quando se baixa as guardas, você comete erros. Há erros que são reversíveis, porém há outros que a gente não consegue recuperar tão facilmente. E é isso que o apóstolo Paulo, quando eu leio esse texto, eu imagino. O apóstolo Paulo está falando assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha que coisa profunda. Quantos de nós não se preocupa com o testemunho? Quantos de nós não se preocupa com o que os outros estão olhando em nós? Não, o importante é que eu estou bem com Deus. Se o outro quer viver a vida cristã dele, que viva, porque a minha vida é a minha vida. Vivemos num mundo hoje egoísta, em que a minha vida cristã, para mim, não interfere na vida dos outros. Interfere sim. As pessoas estão olhando para nós, e buscando luz, e buscando sal, e buscando exemplo, e buscando modelo, e buscando alguém que possa se inspirar, porque as pessoas estão se sentindo fracas, fracassadas, as pessoas estão se sentindo frustradas, as pessoas estão à base de medicamento para dormir, à base de medicamento para acordar, as pessoas estão à base de medicamento para ter ânimo, e base de medicamento para desacelerar. Nós estamos vivendo num mundo hoje que está doente. O mundo em que as pessoas não querem fazer aquilo que é o natural, E olha que nós estamos falando do interior de São Paulo. O interior de São Paulo, você vai ali em qualquer lugar e compra uma alface no chão, Você pega as coisas naturais, você pega as coisas que até o sabor é diferente. Às vezes a gente come em São Paulo e come aqui, e você vê a diferença de sabor, é diferente, a qualidade é diferente tudo. E às vezes a gente reclama. Porque eu estou nesse lugar, esse lugar é parado, esse lugar não sei o quê. E isso talvez seja um dos maiores problemas emocionais que um atleta tem. É reclamar de tudo. Todo atleta que está começando uma jornada para um objetivo, ele tem que mudar o linguajar.
Se ele não mudar o linguajar, ele não vai chegar aonde ele tem que chegar, que é a conquista. Por isso que Paulo ele diz: esmurro, eu me disciplino, eu me observo, eu fico atento ao que eu estou fazendo, para que isso que eu estou fazendo não seja algo contra aquilo que eu prego, aquilo que eu estou dizendo que tem que se viver, aquilo que eu estou dizendo que é para ser um exemplo e não um mau testemunho. Reduzo o meu corpo à escravidão, não é meu corpo que manda em mim. Eu estou com preguiça, eu estou com isso, não quero isso. O atleta, ele tem que lutar contra aquilo que é o desejo de ficar no status quo. Não é fácil sair do status quo, não é fácil a gente mudar a nossa rotina, não é fácil, sabe? Sem dor, sem ganho. A frase que se diz nas academias: tem que ter dor, para ter ganho. E ninguém quer ter dor, mas ninguém tem conquista se não tiver dor. E talvez essa seja a ilusão maior da religião, que muitos acham que a religião vai nos tirar o esforço, vai nos tirar a capacidade de disciplinar a nossa mente para focar e focando, trabalhar em planejamento numa jornada constante para chegar a um objetivo. Mas infelizmente a gente vive na época do fast food, do fast tudo é instantâneo, tudo é rápido, e a nossa paciência mudou. Não somos tão pacientes quanto a gente acha que é. Se nós abrirmos a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13 é um dos capítulos mais conhecidos na literatura mundial. Tem gente até que escreveu um livro e colocou o nome dele como autor do capítulo 13 de Coríntios, que foi Paulo Coelho. Paulo Coelho escreveu um livro chamado Amor, colocou lá 1 Coríntios capítulo 13 e disse que ele foi o autor. Então assim, como a gente não entende literatura, todo mundo escreveu 1 Coríntios capítulo 13, mas está na Bíblia. É um livro da Bíblia, sabe, escrito por Paulo. E ali, quando a gente olha em 1 Coríntios capítulo 13, se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como símbolo que retine. A vida cristã é marcada pelo amor. Se nós formos cristãos e não amarmos ao próximo, nós não somos cristãos. Porque a Bíblia diz: e conhecereis que são os meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. Pastor, eu sou sal, mas você ama? Pastor, eu sou uma pessoa que sou luz, mas você ama? E como é que eu sei que eu amo? Versículo 2. Olha o versículo 2. Se eu tiver o dom de profecia, se eu tiver dons, souber todos os mistérios, eu tiver todo o poder do mundo que Deus me deu, e todo o conhecimento, toda a sabedoria de Salomão, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Posso ser tudo, posso ter um monte de diploma, posso ter um monte de dons, posso ter um monte de poder, posso ter um monte de coisa, mas se eu não tiver amor, não serve de nada. É a nossa marca como cristão. Não adianta nós dizermos que nós estamos chegando na vitória em Deus e cada vez mais indiferente para com o próximo, e mais indiferente para com a dor dos outros, e mais indiferente, sabe, com as pessoas que precisam de oração, e a gente não intercede, a gente não ora, a gente, sabe, não busca, a gente não quer, porque cada um é por si. Não, cada um cuida do seu negócio, cada um no seu quadrado. E Jesus, ele vai ao contrário disso. Ele diz que você tem que se importar com seu irmão. Eu sei que tem os sugadores, aqueles que só querem a atenção, que não querem dar. Mas nós não funcionamos porque os outros funcionam assim ou daquele jeito. Nós funcionamos independente do que os outros são. Como é que você acha que é a vida pastoral? De lidar com crente mimimi? De lidar com crente que só quer roubar o tempo? De lidar com crente que hoje você fala uma coisa e amanhã ele está fazendo as mesmas coisas como se nada tivesse escutado? Como é que você acha que é lidar com a vida pastoral, tendo um trabalho secular, tendo uma família, tendo desafios, tendo lutas, tendo dores? Somos gente, sabe? A ovelha cuida de ovelha. A única diferença de uma ovelha guia é que ela tem um sininho. Tirando isso, é uma ovelha igual a todas as ovelhas, não muda nada. Mas por uma decisão intencional de acreditar no chamado, de acreditar na vocação e de acreditar naquilo que vem à frente, é que continuamos. Porque exige luta,
exige sair da zona de conforto, exige entender que às vezes tem que abrir mão até de dons. Eu já falei para vocês, eu nasci num ambiente em que o mundo espiritual para mim era muito simples, porque eu via o mundo espiritual, eu via anjos, eu via demônios, e não é que eu parei de ver, é que não quero algo místico na igreja, eu quero algo bíblico, e a gente tem que ter a base bíblica para a gente entender o espiritual. Não é por falta de ver milagres que eu desisti de algumas coisas, porque as pessoas começam a adorar o seu dom de profecia, começam a adorar o seu dom de cura, começam a adorar determinadas coisas e não querem aprender sobre a Bíblia. Por isso que eu falo, onde eu vou ler a Bíblia. Você se preocupa depois. Busque a palavra do Senhor para ser um alicerce, um fundamento, porque as outras coisas não depois. Porque nos detalhes da vida, Deus começa a fazer os milagres, e a gente vai tendo as respostas quando menos se espera. Aí eu me contou um pouco mais cedo sobre esse caso dessa pessoa, em que estava diante de um chefe, e o chefe diz assim: se você realmente acredita em Deus, se você realmente sabe rezar ou fazer qualquer mantra ou qualquer coisa, então faça, porque essa tua situação é impossível. Eu não acredito, e eu vou documentar, e documentou que isso pode acontecer. A pessoa ligou e disse: olha o que aconteceu, vamos orar, porque não é uma coisa contra você, é uma coisa contra Deus, e Deus não tem nada a ver com essa história. As áreas dos nossos negócios, dos nossos afazeres, são áreas nossas, que dependem da nossa capacitação, do nosso treinamento, da nossa habilidade de reaprender, buscar treinamento cada vez mais, e aí você vai aprendendo para se aprimorar, para ter fé, para ter certeza. Agora o cara está falando de Deus, como se Deus tivesse culpa de algum detalhe das nossas tarefas da vida, tarefas diárias, ter responsabilidade de Deus nisso. Não, isso não tem nada a ver com Deus, depende de nós. Mas nós, por nosso lado, já temos que iniciar o dia na presença do Senhor. Senhor, vem comigo nesse dia, me dá sabedoria, me dá entendimento, me ajuda a não cair, me ajuda a não pecar, me ajuda, Senhor, a não tomar decisão errada, não, me ajuda, Senhor, a não ouvir pessoas que dão conselhos errados, que, dão orientações erradas. Nós fomos orar, oramos com aquela pessoa, e, brincadeira ou não, 10 minutos depois da oração, a pessoa liga dizendo: meu chefe está chorando, porque ele não acredita que o negócio foi assinado e o pedido chegou na mão dele. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque Deus faz umas coisas impressionantes. E talvez na nossa vida cristã, nessa questão de é Jesus que nos faz vencedor, nós entendemos que a nossa luta diária é uma luta em que todo dia nós temos que lutar contra a desesperança, contra a incredulidade, contra tudo aquilo que quer nos forçar a dúvida. Porque às vezes a gente diz assim: oh Deus, eu não consigo ver, eu não enxergo, parece que nada muda, parece que nada se transforma, parece que o tempo está se arrastando. E é nesse momento em que a gente tem que voltar, como Paulo diz: mas esmurro o meu corpo, reduzo ele à servidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Freud chama isso de ato falho. Sabe aquele ato falho de que você diz: eu creio em Deus. Deus não responde nenhuma oração minha. Isso é um ato falho. Você pensou e saiu pela tua boca, e você fala coisas que são contraditórias àquilo que você diz que crê. E constantemente a gente escuta isso, tá? Constantemente a gente tem maus testemunhos de pessoas que uma hora estão levantando a mão e no elevador estão dizendo: Deus, quando Ele quiser, Ele olha para mim. Que fé é essa? Não, pastor, mas eu estou caminhando para ser vencedor. Como? Se o seu testemunho é de uma pessoa que duvida, se o seu testemunho é de uma pessoa que não tem intimidade, se o seu testemunho é de uma pessoa que não se disciplina, não se controla, não busca equilíbrio no falar, não busca equilíbrio no agir, não busca equilíbrio nas atitudes, e essas atitudes são mau exemplo aos outros. Quantos, por falta de domínio próprio, continuam sabotando suas conquistas? Não conseguem se controlar. Aí
usa um dito popular: ah, não, eu nasci assim, eu sou assim, é assim mesmo, sabe? É temperamento de espanhol, é temperamento de italiano, ah, é porque eu sou da Calábria, e ali todo mundo, ah, não, porque eu sou carioca, e você sabe como que é, a gente é temperamental, ah, é porque eu sou lá. Para com isso. Para com isso. Um atleta, quando ele está se preparando, ele não tem desculpas para dar, ele tem que ser disciplinado, ele tem que fazer repetições, ele tem que repetir. Talvez uma das coisas mais chatas da fisioterapia é a repetição. Eu falo fisioterapia porque eu estou fazendo fisioterapia. eu tive uma distensão no músculo piriforme, que afeta o meu ciático. E aí fui no médico ortopedista, o médico ortopedista disse: vai para fisioterapia. Aí vai na fisioterapia e você está pensando que vai ser aquela coisa com inteligência artificial, né? Se eu colocar a perna lá, a inteligência artificial faz todas as manobras e você não faz nada. Mas não é assim a vida. Você tem que fazer a bendita repetição. E repete, e repete. E você diz: mas isso é inútil, é muita repetição. Mas é na repetição que você vai voltando à saúde. E às vezes a gente tem que voltar a declarar para nós mesmos: eu sou do Senhor Jesus. Às vezes nós temos que voltar a dizer: a minha casa é do Senhor Jesus, o meu trabalho é do Senhor Jesus, sabe, os meus negócios são do Senhor Jesus. Às vezes nós temos que voltar a proclamar profeticamente em tudo aquilo que fazemos e somos, que somos do Senhor Jesus. Porque isso é disciplina, isso é você reduzir o seu corpo, o seu desejo carnal, as concupiscências ou desejos descontrolados ao controle de Cristo. Porque tudo é o Senhor. Provérbios 25, 28 é um dos provérbios que eu mais gosto. E ele deveria ser um versículo que a gente tem que memorizar e guardar nos nossos corações. Ele diz assim: como a cidade com os muros derrubados, assim é quem não sabe se dominar. Provérbios 25, 28. Pessoas que não têm domínio próprio são como cidade sem muro. Qualquer um entra, qualquer um faz qualquer coisa. Quantas pessoas entram nas nossas vidas e fazem qualquer coisa porque nós não temos limites, não temos filtros. Nós não sabemos colocar o limite adequado para nós nos mantermos na corrida, na jornada. Quantas pessoas se desviam por tropeços de ideias que vêm de outros. Talvez os maiores problemas que a gente enfrente na vida sejam enfrentados por especialistas que dizem que aquilo que estamos tentando fazer não vai dar certo. E às vezes Deus te deu o dom, Deus te deu a capacidade, Deus te deu a certeza, Deus te deu a habilidade, mas você para de acreditar em você mesmo e vai acreditar naquele só porque tem um diploma a mais, um diploma a menos. A gente tem que parar com isso. Nós temos que crer em Deus. Temos que nos voltar para o Senhor. Porque a gente vai começar a ver a nossa vida como que a Eune falou um pouco antes, lá em Isaías 26. Sabe, nós engravidamos, gastou-se tempo de uma gravidez, gastou-se o trabalho de uma gravidez e gerou vento. Quantas pessoas estão gerando vento porque estão começando certo, mas terminando errado? Quantas pessoas pela impaciência estão perdendo bênçãos e promessas? Quantas pessoas, pela simples necessidade de ser arrogante, orgulhoso, estão desafiando Deus? Deus, eu quero ver o Senhor fazer. Deus não tem que provar nada a nós. Deus não precisa provar nada a nós. Quem precisa ganhar a corrida somos nós, não é Deus. Seria injusto, porque se Deus estivesse na corrida, todo mundo estaria dizendo: processa, porque isso aí é desvantagem, isso aí está errado. Mas às vezes a gente quer colocar Deus na mesma situação que nós. E Deus está dizendo: meu querido, eu estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para te mostrar a vida. Eu estou aqui para te mostrar que há cargas que você está carregando, que você não precisa carregar. Você tem que abrir mão, você tem que renunciar. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. O problema é que as nossas cargas são cargas de amor que nós temos por coisas do mundo que Deus despreza. Coisas que Deus diz: não queira, não faça, não leve, não busque, não receba.
E a gente pega, a gente recebe, a gente quer aquilo lá, e a gente diz para Deus: Senhor, o Senhor é amor, então Senhor, o Senhor tem que aceitar isso daqui, porque eu estou tendo prazer nisso daqui. Só que aquilo conduz ao pecado, aquilo conduz a um abismo, e esse abismo puxa outro abismo, e esse abismo vai nos levando à frieza espiritual, à murmuração, a uma cabeça desfocada, uma cabeça alienada, uma cabeça que não alavanca para crescer, mas só sabota para descer. E aí você tenta orientar as pessoas: não, mas para você alavancar você tem que fazer isso, porque isso faz parte da jornada. Não! Fisioterapia não faz parte da jornada. Faz! Não conheço nenhum atleta que não tenha feito fisioterapia. Todo atleta, em algum momento da sua vida ou carreira, fez fisioterapia. Ou vai fazer fisioterapia, porque faz parte. É algo natural. Como vai no psicólogo, não tem problema ir no psicólogo, isso também faz parte do treino emocional, isso faz parte do preparo. Mas às vezes a gente é tão durão, que a gente quer que o outro vá, porque é o outro que precisa, eu não preciso. Aconselhamento pastoral, psicólogo, terapia ou fisioterapia, é algo que faz parte das nossas vidas, como pessoas. Todos nós, ninguém é isento. Estava conversando um pouco antes com o Júnior, ele estava ali segurando o baixo dele, e eu fiquei impressionado, porque eu amo tecnologia. Eu estava olhando para o diapasão, que está ali na ponta do baixo dele. O diapasão é um instrumento que tem para corrigir os tons, para deixar os tons na altura certa, no ponto certo, no timbre que ele quer, porque ele ajusta também como ele quer. E as nossas vidas, de tempos em tempos, tem que passar por um diapasão. Tem que ser ajustado ao tom, se está no tom de Deus, se está no caminho de Deus, se está no caminho da santidade, se está no caminho do arrependimento, se está no caminho, de querer a mudança de vida. Porque sem arrependimento não há sucesso, sem arrependimento não há conquista, sem arrependimento nós não vamos chegar lá. Mas eu só vou aceitar Jesus se Ele fizer isso. Então se Deus fizer, você aceita? E se Ele não fizer? Então não aceito. Então na realidade isso aqui é uma troca. Quantas pessoas que eu conheço que receberam milagres, respostas de oração e se desviaram? Às vezes o milagre ainda não veio porque Deus está ensinando algo, preparando algo, afetando outras pessoas que a gente nem imagina que quando verem aquilo irão se converter, irão ser tocados e transformados. Aí vem a questão do versículo 3 de 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13, no versículo 3, ele fala uma coisa. Diz assim, se eu der aos pobres tudo o que eu possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Se eu fizer qualquer coisa nessa minha jornada para conquistar alguma coisa, para que os outros vejam e me aplaudam, eu não estou fazendo nada. Verso 4. O amor, esse versículo aqui, ele não se aplica a São Paulo. O amor é paciente. Bem-vindo, paulistanos pacientes. Quem não é paulistano está perdoado. Aos paulistanos e paulistas pacientes, que está seguindo a jornada cristã, e nessa jornada cristã está ficando mais paciente, está ficando mais quebrantado, está ficando mais tranquilo. Amém, glória a Deus. Estamos chegando realmente ao fim da jornada, alcançando o prêmio da vitória, porque estamos ficando pacientes. Meus queridos, alguém que diz que tem amor, mas não é paciente, olha o que diz aí: o amor é paciente, o amor é bondoso. Pessoas que deixaram de ser boas para com os outros, pessoas que ainda têm inveja dos outros. O amor não inveja, não se vangloria com a queda do outro. O outro caiu, eu sabia que ia cair mesmo, porque não me ouviu. Viu, não quis o meu conselho. Não se orgulha. Se nós parássemos aqui só para, em 1 Coríntios 13, olharmos tudo que nós temos que ter para nós alcançarmos a vitória, nós já seríamos desqualificados no início. Porque a verdade é essa, é uma jornada, ninguém é perfeito. Eu estava falando com o Roberto ali fora.
Eu disse: Roberto, nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós aqui tem um diploma, sabe? Olha, você tem um diploma da grandiosidade dourada, da maximidade de todo o poder dos céus e da terra para mostrar a tua perfeição, luz e sal grandioso no mundo. Não somos. Estamos aprendendo. E nesse aprendizado há renúncias, há lutas, há dificuldades. Por isso que muitos largam, mas poucos chegam. Muitos correm, mas só os que correm constantes com Cristo vencem plenamente. Prosperidade significa plenamente corpo, alma e espírito. Não é uma questão de, se Deus me der mais dinheiro eu vou estar em paz. Não, você não vai estar em paz se Deus te der mais dinheiro, se a sua alma ainda está perturbada porque Deus não está ali. Ou se o seu físico não está crendo em Deus, ou se o seu espírito não está se enchendo de Deus. Não adianta Deus te compensar com algumas coisas, porque Deus, Ele não é um Deus desorganizado, Ele é um Deus de equilíbrio, e nesse equilíbrio Ele pega corpo, alma e espírito, e nessa plenitude há prosperidade, há paz, e essa palavra prosperidade vem da mesma raiz de paz, paz em todas as áreas das nossas vidas. Talvez a gente esteja tão confuso, que a gente não sabe qual é a paz que nós queremos, qual é a paz que nós buscamos, e às vezes, o que mais se vê, são pessoas se cansando no processo de chegar ao reino dos céus. E quantas pessoas se cansam? E aí tem um capítulo que eu acho interessante de Mateus 16, que em Mateus 16, no verso 13 a 19, Jesus pergunta para os seus discípulos: o que as pessoas dizem quem eu sou? Jesus pergunta isso para ele: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem eu sou? E aí Pedro, naquele capítulo, ele diz assim: Senhor, Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Talvez essa seja a pergunta que nós não podemos deixar de lado. Quem é Jesus para você? Porque se você não tem certeza de quem é Jesus para você, você não vai poder testemunhar, você não vai poder se firmar, você não vai poder afirmar o que Deus é para você. Tem um dos salmos que eu mais amo, que é o Salmo 91. Até por tradição familiar católica, na maioria das casas católicas, tem uma Bíblia aberta lá no Salmo 91. E assim, está empoeirado, muita gente não lê, e acaba por não ler, não entendendo o que está dizendo naquele Salmo. Mas o versículo 2, Salmo 91, versículo 2, tem uma das declarações de quem é Deus para o salmista Davi, maravilhosas, que eu amo. Davi, ele diz: direi do meu Deus. Olha só, quem é Deus para você? Se fosse perguntar para Davi, Davi diria exatamente isso que ele escreveu, porque ele escreveu antes. Direi do meu Deus, Ele é o meu escudo, a minha fortaleza, em quem confiarei. Será que você pode dizer isso também do seu Deus, do Deus que você diz que serve, do Deus que você diz que ama, do Deus que você diz que não importa as circunstâncias, não importa a dor, você vai continuar amando, seguindo, buscando? Na versão daqui, direi do Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmos 91, versículo 2. Sabe, qual que é a sua declaração, o seu... Não é que eu não quero falar inglês, né? Statement, né? Mas nas empresas tudo é o statement, né? É o statement para isso, para aquilo outro lá. Mas qual que é a nossa declaração de quem é Deus para nós? Diante de alguém que nos questiona, diante de alguém, sabe, que nos pergunta: quem é Deus para você? Davi disse: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Não importa se eu estou com dor, sem dor, não importa se eu estou bem, se eu estou mal, não importa se eu estou empobrecendo ou enriquecendo, Tu és o meu Deus em quem eu confio. Isso é o que determina você ter certeza de onde você quer chegar. Isso é o que determina que você vai chegar bem na jornada. Porque isso mostra que o salmista, ele tinha uma certeza da identidade de fé que ele vivia. O meu Deus, Ele é fiel, independente do que eu vejo, independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa.
quando baixam a guarda diante de uma vitória. Essa semana eu estava conversando com um amigo que é corredor de rally profissional. E ele estava me contando das aventuras dele no rally. E ali na corrida, ele teve uma corrida lá no Rio Grande do Sul. E no dia da corrida, e uma bateria de corridas, são vários dias. E nesses vários dias se soma todos os pontos e aí você vai para o pódio a cada dia. Cada dia tem um pódio, dependendo se você ganha ou perde. Cada dia você tem pontuação, dependendo se você ganha e perde. E aí ele comprou um carro nos Estados Unidos, fez aquela coisa, comprou um macacão, fez aquela coisa, se preparou para aquilo. Porque é até uma coisa que nós estávamos falando há pouco. Quando você começa a praticar um esporte, ou começa a aprender alguma coisa, as coisas se tornam baratas ou não, dependendo da importância que ela tem na sua qualidade de aprendizado. Eu lembro quando eu comecei a jogar squash, que eu tinha uma raquete de R$20 e aquela raquete, ela derretia na minha mão, quebrava com a primeira bolada. E aí, aprendendo com o professor, porque eu fui buscar quem pudesse me ensinar a melhor técnica de empunhadura e tudo mais, aí você vai investindo nas melhores raquetes, para você se esforçar menos, porque um bom material, um bom equipamento te ajuda a se esforçar menos, ou a ter mais qualidade. E o preço acaba se tornando irrelevante, pelo benefício que aquilo traz. O valor está no resultado que aquilo traz. E isso é preparo. O preparo, ele traz um resultado, um benefício, que você esquece das outras coisas, porque aquilo vai te trazer um benefício. E a gente entende muito isso em relação ao equipamento. A gente entende muito isso em relação à técnica, em relação à música, em relação aos esportes. Mas a gente esquece em relação à oração. Que a oração aplicada, ela nos dá qualidade de vida que nós não imaginamos. Porque se nós imaginávamos, nós orávamos o tempo todo. Nós não iríamos parar de orar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 3 diz, orai sem cessar. Aí você entende por que Paulo fala, ore sem cessar. Porque a tua qualidade, o teu resultado vai melhorar abundantemente se você continuar orando. E agregando a oração, a leitura da palavra. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu começo a orar a palavra. Eu começo a gerar fé e essa fé vai me estimulando, vai mudando a minha vida, vai mudando o meu caráter, vai mudando minhas atitudes e eu começo a ser um bom testemunho. E eu conversando com esse amigo que participou dessa bateria do rally profissional lá no sul, ele disse que no primeiro dia da corrida, já no dia anterior, choveu o dia todo. No dia da corrida era tanta chuva, mas tanta chuva que não dava nem para enxergar no para-brisa. 85 carros começaram a corrida e somente 16 terminaram. E desses 16, ele chegou em terceiro e subiu no pódio. E ele estava feliz, ele estava empolgado, ele disse, poxa, eu nem imaginava que eu iria conquistar diante de tanta dificuldade, de tanta luta, de tanta incerteza do terreno, de tanta incerteza do percurso. E você sabe que no rally, você tem um navegador. E esse navegador, ele vai contigo, ele vai te dando as dicas de ir mais para lá, mais para cá, mais para lá, e tudo em código. É impressionante. Eu vou trazer ele aqui para ele falar sobre isso, que é algo maravilhoso de ouvir. Subiu no pódio, teve os prêmios, fez churrascada, fez festa, fez aquela coisa. No outro dia amanheceu sem chuva. Tudo pronto, um sol maravilhoso, um sentimento de vitória no coração, carro pronto, navegador pronto, e aquela coisa toda. Na primeira volta ele capotou o carro. E aí ele me mandou o vídeo da capotagem dele. Perdeu a corrida. A vida cristã tem muito disso também. A gente se vangloria de conquistas de hoje, e amanhã a gente ainda está olhando pelas conquistas do passado, e se vangloriando, e se orgulhando daquele passado, porque eu fiz, porque aconteceu isso, e não sei o que, e no outro dia capota, no outro dia tem o resultado. Olha o que aconteceu, eu não vigiei, eu baixei a guarda, eu não me preparei para aquele momento que ia haver desafios também, apesar de não estar chovendo. Quantas vezes nós somos assim? Sabe, nós agimos de uma forma, quando tudo está difícil, e aí nós nos concentramos em Deus, aí nós buscamos a Deus, porque está difícil, está dor, está luta, aí nos voltamos para Deus.
Mas aí quando o sol começa a brilhar de novo, como as coisas começam a estar dando, sabe, aqueles ares novos, a gente baixa a guarda. E a gente começa a tolerar aquilo que Deus não tolera. A gente começa a aceitar pecados que nós já tínhamos vencido. Nós começamos a aceitar coisas do mundo que Deus diz que não é bom. E a gente diz, não, pastor, mas nós temos que ser inclusivos. Porque tem tanta gente sendo inclusivo que está deixando de ser inclusivo para o céu, porque está pegando o padrão do mundo e deixando o padrão dos céus. E quanto mais você olha para aquelas pessoas, elas estão mais mundo e menos céu, mais carne e menos temor do Senhor. Temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós clamamos, dizendo que isso é uma forma de se aproximar e ser amigo dos outros, porque tem muita gente que pronuncia para mim, pastor, mas eu fiz de tudo, que ande no temor do Senhor, que tenha moral, que tenha ética, tudo que tenha bom nome, tudo que tenha bom senso, não é qualquer coisa, não, custe o que custar, eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou fazer. Essa não é a vida cristã. Então não estamos aprendendo a ir para o caminho da vitória. Então nós não estamos aprendendo certo a santidade, o temor do Senhor. Então nós não estamos aprendendo o caminho que Jesus nos ensinou na parábola do semeador, que na parábola do semeador nós vamos ver 4 sementes em lugares diferentes. A primeira, ela cai no meio do caminho. Ela ouviu a palavra, caiu no caminho, mas o próprio diabo foi lá arrancar aquela semente. Quantos sonhos são arrancados no início do brotar? Porque a gente é bocão, a gente conta para todo mundo, a gente não tem filtro, sabe? A gente, não tem limites, a gente não tem discernimento. O homem e a mulher de Deus são discretos. Nem tudo tem que ser falado, nem tudo tem que ser contado. Tem que haver bom senso, tem que haver cuidado, tem que haver, um esmero em relação àquilo que você está preparando para o futuro. Nem os atletas contam todas as estratégias, porque cada um tem a sua estratégia para a vitória. E esse deveria ser o nosso caminho também. Na parábola do semeador, a semente caiu no meio do caminho, outra caiu entre as pedras, mas as dificuldades da vida, as lutas da vida, fizeram a semente crescer, mas não ter raízes, e porque não tinha raiz, ela não deu frutos. Outros conseguem até ir um pouco além, cai num lugar em que a raiz ela até cresce, a raiz até chega no solo, mas só que ela convive com a inclusão. Não tem problema eu conviver aqui com o espinheiro, conviver aqui com quem não ama Deus, conviver aqui com quem fala mal de Deus o tempo todo, não tem problema, isso não vai afetar a minha vida, eu sou maduro. Tem determinadas pessoas que a gente tem que afastar das nossas vidas, porque não nos fazem bem, nos fazem ficar doentes. Tem determinadas pessoas que são espinheiros, são tóxicas. Podemos ajudar, mas de outra forma. Podemos ajudar, mas de uma maneira totalmente diferente. Eu lembro de um homem que veio me procurar. Ele disse, pastor, eu preciso muito de ajuda, tanto profissional quanto na área espiritual. Eu disse para ele, vamos fazer então somente uma coisa. A gente vai começar um discipulado, porque eu acredito muito em discipulado, que o discipulado nos ajuda a aprender mais sobre a Bíblia e aprender mais sobre determinadas coisas que são óbvias, mas não são tão óbvias quando a gente começa a se aprofundar. Aí eu disse para ele, você quer ser discipulado? Você quer aprender o caminho da mudança, da maturidade? Ele, eu quero, para todas as áreas. Eu disse, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu tenho um hábito na minha vida de ler Provérbios todo mês e de ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, né? Então, a única coisa que eu te peço, que para a nossa próxima reunião, que vai ser daqui a 15 dias, você leia o capítulo 5 de Mateus, só isso. Se você ler o capítulo 5 de Mateus, eu sei o que nós temos que fazer para dar continuidade aos nossos encontros. Durante a semana eu fui dando uns toques, aí, já leu, não sei o que, aquela coisa toda. Não porque eu precisasse, porque nós estamos falando de pessoas maduras. Era uma pessoa de seus 50 e poucos anos. 15 dias depois nos encontramos
E ele, ai pastor, não sei o que, e aquela coisa, não sei o que, eu estou sentindo uma mudança tão grande só em estar perto do Senhor, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá blá. Você leu Mateus capítulo 5? Ai pastor, você não sabe o que aconteceu, tanto problema, tanta luta, tanta dificuldade, não deu tempo, pastor. Você acha que uma pessoa dessa quer mudar? Não. Você acha que uma pessoa dessa, ela quer realmente algo maduro? Você acha que ela realmente quer investir no seu tempo com ela, que ela realmente quer? Aí você diz, pastor, mas o senhor não, vazar e cortou a Tramontina de uma vez, não. Eu disse, tudo bem, a gente se encontra na semana que vem. O meu único pedido, leia Mateus capítulo 5. Pode deixar, pastor, semana que vem você vai ter o decorado, ele vai estar na ponta da língua. Todo mundo vai saber menos do que eu, Mateus capítulo 5. Chegou na semana que vem. Ô pastor, como é que você está? Não sei o que, glória a Deus, está tudo tão bonito, não sei o que. Você leu Mateus capítulo 5? Ai pastor, não é que eu esqueci. Não é que eu tive tanta coisa, tanta luta, tanta dificuldade que eu esqueci. Eu digo, tudo bem, meu querido, não tem problema, não estou aqui para te cobrar nada. A vida já te cobra tantas coisas. No dia que você estiver pronto para Deus, a gente volta a conversar. Siga o seu caminho. Eu não posso perder tempo com quem não quer mudança. Eu não posso perder tempo com quem não quer, uma atitude que é individual. Eu não posso ler Mateus 5 para ninguém. Cada um leia o seu Mateus 5. Cada um busque o conhecimento que necessita para se firmar na fé, para se firmar em Deus. Mas tem gente que quer, uma muleta. A igreja é a muleta, o pastor é a muleta, o culto de oração é a muleta, a célula é a muleta, alguém é a muleta, porque se aquela pessoa não fizer, ou se não houver culto, eu também não faço. Então você não tem maturidade. Então você não quer Deus. Então realmente a sua vida é uma vida que vai ser uma constante inconstância. E por ser uma constante inconstância, a sua vida vai ser essa bagunça. Porque você não põe ordem no seu mundo interior. Você não põe ordem nas suas prioridades. Você não põe ordem naquilo que faz a diferença na sua maturidade, no seu crescimento, na sua evolução. Você não escolhe as suas guerras. Você não aprende aqueles princípios básicos que todo tempo se fala, todo tempo se diz, mas você continua a vacilar. Eu mesmo tenho que olhar o tempo todo, como Paulo diz, eu me esmurro, para eu depois de pregar, eu não ser um tropeço. Eu tenho que me vigiar nas palavras, porque as pessoas estão me olhando, as pessoas estão me julgando, as pessoas estão, me criticando, e mais por causa do título do que por causa de qualquer coisa. Porque parece que quando o pastor cai, é uma alegria para alguns, porque, olha, se ele cai, quanto mais eu posso cair. Mas se ele vai cair, você tem que cair também. Você não tem que estar firme, independente de qualquer pessoa que está ao seu redor. Você tem que continuar firme, porque você ama a Deus, porque você é aquele que disse que eu direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu refúgio, e eu estou firme nele. Aquele mesmo que disse no Salmo 23, o Senhor é o meu pastor. Será que essa declaração você diz e você vive? Tem um hino da harpa cristã, o hino 340, que é um povo forte. Confesso que esse é um dos hinos que eu mais gosto da harpa cristã. E ele diz assim: eis que surge um povo forte, revestido de poder, e não teme nem a morte quem a ele pertencer, e terá sublime sorte, pois com Cristo ao céu vai. Pode tu também dizer, sou um dos tais. Um dos tais, um dos tais. Podes tu também dizer, sou um dos tais? Será que você pode dizer isso também? Que eu sou aquele constante, que independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo no mundo, independente do que, as coisas estão acontecendo, eu continuo constante no servir ao meu Deus, eu continuo constante na minha fé, eu continuo constante em obedecer ao Senhor, em querer Deus, em buscar santidade, em fugir do pecado, em não querer carnalidade, em querer ser temente ao Senhor em todas as áreas. Isso é um desafio pessoal. Vou vencer a corrida? Eu posso até tentar vencer, mas sem Deus não é vitória. Sem Deus não é conquista. Sem Deus é uma distração.
É só você fazer uma pequena análise que depois vocês podem olhar. Duas grandes empresas esportivas, Nike e Adidas. Analise o marketing comercial esportivo deles. No marketing esportivo da Nike, vai sempre mostrar uma pessoa em superação. Você vai sempre ver um indivíduo, Michael Jordan, Tiger Woods, você vai ver sempre um indivíduo em estado de superação. Eu venci, eu cresci, eu fui. E não tem nada de errado, porque o slogan da Nike é o indivíduo se superar. Se você pega Adidas tem um marketing esportivo totalmente diferente. Você vai ver o Messi com toda a equipe jogando junto, passando a bola um para o outro e a equipe vencendo juntos. Então é um time. E ali a Adidas tem então uma maneira de mostrar o sucesso, o trabalho em equipe, e a Nike tem uma maneira de mostrar o sucesso, o trabalho individual, de você se conquistar. E os dois estão certos, os dois não estão errados, na medida certa. Há trabalhos em que a gente tem que trabalhar sozinho em nós, intencionalmente, para vencer os nossos pecados, as nossas lutas, as nossas fraquezas, para nos mantermos na fé, para nos mantermos obedecendo. Mas há situações que a gente tem que estar em equipe, tem que estar na igreja, tem que estar na célula, tem que estar na oração, tem que estar em equipe para poder fazer a conquista. E isso é um dom de Deus, isso é uma dádiva de Deus, para que nós possamos ter a vitória. E se nós não entendemos que às vezes é só e às vezes é junto, e que Deus está conosco tanto só quanto juntos, isso faz toda a diferença para nós continuarmos a prosseguir na fé. E aí, isso vai causar toda a mudança para nós terminarmos a corrida. Porque para nós terminarmos a corrida, nós temos que organizar a nossa vida natural, a nossa vida física, a nossa vida emocional e a nossa vida espiritual. Nós temos que realmente ter uma declaração sobre Jesus. Quem é Jesus para você? A vida de Pedro mudou quando ele disse: tu és o Cristo. Quando ele disse isso, Jesus disse: eu vou te dar as chaves. Hoje a gente vê um monte de coach, um monte de gente promulgando o otimismo louco, sabe? Aquele messianismo. Não, porque eu tenho uma chave para você, vem aqui nesse curso e você vai ter a chave do sucesso. Não, meus queridos, você não vai ter chave do sucesso. Quem pode te dar uma chave do sucesso? É Jesus. E essa chave Ele nos dá quando a gente entende a revelação de que Ele é o Senhor de nossas vidas. Se Ele for Senhor da sua vida, você tem essa revelação e essa revelação muda as suas circunstâncias. Se o seu mundo não está bom, mude o seu mundo crendo que Jesus pode mudar através de você. Se o seu mundo não está legal, mude as suas atitudes em relação a Deus, e as suas atitudes em relação a Deus vão mudar o mundo que você está vivendo. Porque se alguém pode fazer milagres, é Deus. Se alguém pode mudar nossas circunstâncias, é Deus. Se alguém pode realmente acrescentar algo em nossas vidas, é Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Porque é o Senhor que pode realmente transformar as nossas vidas. E como a canção que a gente falou, um dos tais. Eu quero ser um dos tais. Eu quero ser contado como um desses, sabe? Eu não quero ser olhado como uma pessoa inconstante. Eu não quero ser olhado como uma pessoa que começa as coisas e não termina. Eu não quero ser contado como uma pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz. Sabe, eu não quero ser contado como uma pessoa que hoje está no pódio levantando o troféu e amanhã está capotando o carro. Por descuido. Eu quero ter resultados constantes. Podemos ter vacilos, podemos ter determinadas circunstâncias em que podemos tropeçar, podemos. Mas isso serão exceções e não uma constância nas nossas vidas. Curve a sua cabeça e comece a orar. E comece a dizer para Deus: Senhor, minha vida, me salva das minhas impulsividades que podem me fazer tropeçar, que podem me fazer capotar, que podem me fazer perder a corrida, Senhor, que já está tão próxima da vitória. Senhor, o preço que eu tenho pago em oração, o preço que eu tenho pago em jejum, o preço que eu paguei no passado, e almas que foram ganhas para Ti, Senhor, e hoje é eu que estou me perdendo.
É eu que estou sendo, ó Pai, um mau testemunho, como Paulo fala. Escute essa canção. E pense e ore em cima disso. Somos uma igreja acolhedora, formada por discípulos de Jesus que anseiam compartilhar seu amor e tornar o seu nome conhecido em todos os lugares. Acolhemos todas as gerações e idades porque entendemos a importância da família e as necessidades de cada fase da vida. Para isso, nossos ministérios, que por meio da graça de Deus, procuram responder os desafios estabelecidos em nosso tempo. Encorajamos a comunhão e a vida comunitária em nossos pequenos grupos. Nos encontramos semanalmente nas casas e em outros lugares para orarmos, nos conhecermos e servirmos uns aos outros por meio das nossas células. Crescemos quando nos relacionamos como comunidade, pois cremos que assim como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. Somos apaixonados pelas Escrituras e a recebemos por inteiro, como sendo totalmente a palavra de Deus, e crendo que nela encontramos todas as respostas para todas as circunstâncias das nossas vidas. Abraçamos a grande comissão e queremos a cada dia aperfeiçoar a nossa obediência ao nosso Salvador. Proclamamos o amor de Deus pelo poder do Espírito Santo, com palavras e obras, e temos visto a manifestação do seu poder nos presídios, abrigos, visitas aos enfermos, escolas e nas ruas da nossa cidade. Levamos o Evangelho às crianças, autoridades militares, refugiados, imigrantes, ricos, pobres, todos aqueles que estão de perto e de longe. Amamos missões. Com generosidade das contribuições da nossa comunidade, manifesta pela obediência a Cristo, enviamos missionários e plantamos igrejas em São Paulo, no interior do estado, no sertão, em todas as partes do mundo. Queremos ser sal e luz onde estamos, em todos os lugares e até os confins da terra. Acolhemos as vocações, dons e talentos dados por Deus. O Senhor da Seara chama a cada um de nós para o serviço e por isso encorajamos toda a nossa igreja a servir uns aos outros e também aqueles que ainda não conhecem ao Senhor e precisam da salvação e a transformação que somente Cristo pode dar. Não somos perfeitos, mas temos a perfeição dele como nosso alvo e acreditamos no discipulado como a maneira de tornar cada um de nós continuamente parecidos com Cristo. Queremos ser filhos que reproduzem e discípulos que frutificam. Ele nos enviou e disse: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o nosso propósito. Essa é a razão de sermos simplesmente igreja. Sejam bem-vindos à Batista do Povo.